Oi, alunos! Nessa videoaula a gente vai trabalhar radiciação. Então, qual é a definição de radiciação? É uma operação em que, dado um radicando e o índice, se calcula uma raiz. O que é o radicando e o índice? É quando a gente tem uma raiz, o índice é o que aparece aqui. Então, por exemplo, se eu colocar o 3, eu quero calcular a raiz cúbica de 64, por exemplo. Esse aqui é o radicando. Então, radiciação é essa operação. Eu vou calcular tendo um radicando e o índice, eu vou calcular a resposta que vai ser chamada de raiz. E raiz em geral, né? Então, a raiz de um índice n de um número a é um número r que elevado a n resulta em a. Então, por exemplo, qual é o número que elevado a 3 vai resultar em 64? Vai ser o 4. Porque aí 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, essa é a lógica da radiciação. Eu tenho que verificar qual é o número que, elevado a esse índice, vai resultar no radicando. Então, usamos muito a potenciação, que a gente já viu numa videoaula anterior, né? E agora, a gente utiliza a radiciação. Então, por exemplo, raiz cúbica de 8. Aqui a gente chama de radical, o 8 de radicando, o 3 de índice e a resposta a gente vai chamar de raiz. Então, por que a resposta é 2? Porque 2 ao cubo é igual a 8. Então, a resposta, né, para eu encontrar a raiz cúbica de 8, eu tenho que pensar qual é o número que elevado ao índice, que é 3, vai resultar no radicando, que é 8. E assim como a potenciação, a radiciação tem várias propriedades. Por exemplo, a primeira propriedade é justamente essa transformação do radical para uma potência com expoente fracionário. Então, quando eu tenho uma raiz, né, de um número elevado a um expoente e um índice aqui nessa raiz, eu posso transformar esta raiz numa potência com expoente fracionário, onde o numerador vai ser o expoente aqui do radicando e o denominador vai ser o índice da raiz. Propriedade 2, índice e expoentes iguais. Então, se eu tiver o índice e o expoente igual, posso transformar, utilizando a propriedade 1, numa potência com expoente fracionário. Mas se o numerador e o denominador são iguais, a resposta vai ser 1, né? N dividido por N é 1. E todo número elevado a 1 é o próprio número. Isso aqui a gente vai utilizar muito quando a gente for extrair as raízes. Muitas vezes a gente faz o seguinte, pensa, como o índice e o expoente são iguais, a gente meio que cancela e resolve e fica só com o radicando. Tá? Mas isso vem desta propriedade aqui, então a gente vai usar bastante essa propriedade, deixem ela bem à vista. Propriedade 3, multiplicação dentro de um radical. Se eu tenho uma raiz e uma multiplicação dentro dela, eu posso separar em duas raízes. Isso aqui também é muito utilizado. Então, por exemplo, se eu tenho lá raiz quadrada de 2 vezes 5, eu posso separar isso aqui em raiz de 2 e raiz de 5. Também vamos usar bastante na extração de raízes. Propriedade 4. Divisão, assim como na multiplicação eu posso separar em duas raízes, na divisão eu também separo. Então, se eu tenho lá raiz de 10 sobre 4, eu posso separar em raiz de 10 dividido por raiz de 4. Propriedade 5, potência de um radical. Posso transformar numa potência de expoente fracionário, onde essa potência aqui, né, o expoente, na verdade, vai ser o meu numerador e o índice vai ser o denominador. Raiz de raiz, se eu tenho uma raiz de uma outra raiz, eu posso multiplicar os índices. Então, vai ficar raiz de a n vezes m. Então, se eu tenho raiz quadrada de raiz cúbica de 4, eu posso transformar isso aqui como sendo uma raiz de, esse índice é 2, o outro é 3, 2 vezes 3, 4. Então, raiz sexta de 4. Então, aqui a gente tem o resumo das propriedades, né? A propriedade 1, transformar a raiz em uma potência de expoente fracionário. A segunda que a gente vai utilizar bastante, que é quando o índice e o expoente, né, do radicando são iguais, a resposta vai ser o próprio radicando. A propriedade 3, que separa uma multiplicação dentro da raiz em duas raízes. Aqui é n. Aqui é a mesma coisa, propriedade 4, quando eu tenho uma divisão, então separa em duas raízes. Propriedade 5, que eu transformo essa potência no expoente fracionário. E a propriedade 6, raiz de raiz, que eu transformo em uma única raiz. Então, como é que eu faço para extrair uma raiz? Um dos métodos é o método da fatoração. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso fatorar o 32
que dá para dividir por 2, que vai me resultar em 16, que dá para dividir por 2, que vai me resultar em 8, por 2 resulta 4, 2 resulta 2, o 2 resulta 1. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 5. Então, em vez de escrever 32, eu posso escrever 2 elevado a 5. Então, aqui eu vou ter raiz quinta de 2 elevado a 5. Pela propriedade anterior que a gente tinha visto, aquela propriedade 2, que me dizia que a raiz enésima de a elevado a n no final vai me resultar em a, porque o índice e o expoente do radicando eram iguais, então a resposta vai ser o próprio radicando. Ó, vejam que eu tenho o 5 e o 5. Então, a minha resposta aqui, né, se eu pensasse que eu poderia simplificar aqui, vai resultar no próprio 2. Então, a raiz quinta de 32 resulta em 2. Agora, a raiz cúbica de 243, vamos fatorar também. 243 dá para dividir por 3, que vai me resultar em 81. Que dá para dividir de novo por 3, que vai resultar em 27. Por 3, que vai resultar em 9. Por 3, que vai resultar em 3. E por 3, que vai resultar em 1. Então, aqui eu também tenho 3 elevado a 5. Aqui eu quero raiz cúbica de 3 elevado a 5. Ou seja, eu posso transformar esse 3 elevado a 5 em 3 elevado ao cubo, né? Vezes 3 ao quadrado. Lembra lá da propriedade da potenciação, que multiplicação de potência de mesma base conserva a base, somos expoentes. 3 mais 2 resulta no 5 que eu tinha aqui. Por que eu separei em 3 ao cubo? Porque é o mesmo índice aqui, ó, da raiz. Então, eu vou conseguir utilizar aquela propriedade 2. Mas antes eu vou usar a propriedade 3, que eu vou separar em duas potências. Então, vai ser raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Ó, mesmo índice e mesmo expoente, o resultado é 3. E aqui vai me sobrar a raiz cúbica. Posso deixar 3 ao quadrado, ou se eu quiser resolver, 3 ao quadrado, 9. Então, a raiz cúbica de 243 é 3 que multiplica a raiz cúbica de 9. Ela não é uma raiz exata, mas isso também pode acontecer nos nossos cálculos. Nas raízes, eu também posso fazer algumas operações. Então, a adição e subtração. Quando a gente tem radicais iguais, o que significa radical igual? Que tem o mesmo índice. Então, raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 3 com raiz de 3. Em uma adição ou subtração algébrica, podemos reduzi-los a um único radical somando ou subtraindo os fatores externos. Então, por exemplo, raiz de 3 mais 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. As raízes são iguais, todas são raiz quadrada de 3. Então, o que eu faço? Eu somo ou subtraio, conforme me indica aqui a questão, os fatores externos. Como aqui não aparece é 1, então eu vou somar 1 mais 4, 5, menos 2, 3. Então, o resultado aqui é 3 raiz de 3. 8 raiz de 2 menos 5 raiz de 8. Ah, não posso, porque os radicais não são iguais. Um é 2 e o outro é 8. Mas lembra que o 8 aqui eu posso fatorar. Ó. 8 dá para simplificar por 2, que vai me resultar em 4, por 2, que vai resultar em 2, por 2, que vai dar 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, aqui eu tenho 8 raiz de 2 menos 5 raiz de... Em vez de escrever 2 ao cubo aqui, como aqui eu tenho raiz quadrada, o 2 ao cubo também é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, né? Porque 2 mais 1 vai resultar no 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2. Posso separar em duas raízes aqui. Então, vai ficar 8 raiz de 2 menos 5, que multiplica raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado, né? Aquela propriedade, o índice e a potência aqui são iguais, então o resultado é o radicando. 8 raiz de 2 menos 5 vezes 2 raiz de 2. Então, aqui me resulta em 8 raiz de 2 menos 10 raiz de 2. Aí, agora eu tenho os índices, os radicais iguais, né? Todos raiz de 2. Então, 8 menos 10 menos 2 raiz de 2. Multiplicação de raízes. Bom, de radicais, né? Isso aqui a gente tem vários casos. O primeiro caso é, se eu multiplicar radicais que têm raiz exata, o que eu faço? Extrai a raiz e multiplico o resultado. Raiz quadrada de 16 é exato, é 4. Raiz cúbica de menos 8 também é exato, é menos 2, porque menos 2 ao cubo vai me resultar em menos 8. Lembrando que raiz cúbica, raiz quinta, né, índices ímpares, aqui dentro pode ser, o radicando pode ser negativo. Só não pode ser negativo se o índice for par. Aí, 4 vezes menos 2, menos 8. Então, eu extraí e resolvi. Agora, se os radicais
tem o mesmo índice, o que eu posso fazer? Conservar o índice e multiplicar os radicandos. É aquela propriedade 3. Eu posso tanto separar uma multiplicação em dois radicais, como juntar. Então, se eu tenho aqui raiz de 3 vezes raiz de 5, eu posso fazer a mesma coisa que juntar. Ó, raiz de 3 vezes 5, que vai me resultar em 15. Agora, e se os radicais tiverem índices diferentes e eles não forem exatos? Eu transformo os radicais em potência com expoente fracionário. Então, por exemplo, aqui o 3 é 3 elevado a 1 meio, vezes o 2 aqui é elevado a 1 quarto. Porque aí, a partir daqui, o que eu posso tentar fazer? Tentar transformar esses radicais aqui em radicais com o mesmo índice, né? Porque aí, o que eu posso tentar fazer a partir daqui? Transformar esses expoentes em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador, porque aí o índice vai ser igual. Então, por exemplo, 1 meio, para eu transformar ele com base com o denominador 4, eu multiplicaria aqui embaixo por 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. Tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Então, 1 vezes 2, 2. 1 meio e 2 quartos é a mesma coisa. Então, eu posso escrever aqui como 3 elevado a 2 quartos, vezes 2 elevado a 1 quarto. Bom, agora eu tenho o mesmo índice. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quarta de 3 ao quadrado vezes raiz quarta de 2. Quando a gente tem o mesmo índice, o que a gente pode fazer? Juntar tudo em uma única raiz. Então, 3 ao quadrado vezes 2. Então, aqui, perdão, aqui é 4. Então, aqui vai ficar raiz quarta, 3 ao quadrado, 9 vezes 2. Então, aqui eu vou ter raiz quarta de 18. E assim como na multiplicação, a divisão também tem vários casos. Divisão de radicais que tem raízes exatas, o que eu faço? Extraio a raiz e divido o resultado. Então, raiz de 81 é 9, né? Porque 9 ao quadrado é 81. Dividido aqui por raiz cúbica de 27, que é 3, porque 3 ao cubo resulta em 27. Então, 9 dividido por 3, 3. Agora, divisão de radicais com o mesmo índice. Lembra da propriedade 4, que quando eu tenho o mesmo índice, eu posso separar em radicais distintos. A mesma coisa aqui, eu posso juntar no mesmo radical. Então, raiz cúbica de 20 dividido por 10. Que aí, se eu quiser ainda, raiz cúbica de 20 dividido por 10, 2. E a mesma coisa com índices diferentes, né? Então, eu uso também a mesma técnica da multiplicação, transformar em potência com o mesmo expoente. Então, 3 elevado a 1 meio dividido por 2 elevado a 1 quarto. De novo, eu chego em frações equivalentes em que tem o mesmo denominador. De novo, 1 meio aqui posso transformar para ter a base 4 aqui, 2 vezes 2, 4. Tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. 1 vezes 2, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever 3 elevado a 2 quartos, aí dividido por 2 elevado a 1 quarto. Agora, eu tenho raízes com índices iguais. Então, o que eu faço aqui? Transformo na mesma raiz com índice. Então, 3 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui eu vou ter raiz quarta de 9 dividido por 2. E um outro conteúdo que é muito utilizado nos radicais é a racionalização. O que é isso? Racionalizar uma fração cujo denominador é um número irracional, ou seja, é outra raiz, significa achar uma fração equivalente com denominador racional. Para isso, devemos multiplicar numerador e denominador por um fator conveniente. Agora, a gente vai tentar entender qual é esse fator. Vou mostrar o primeiro caso para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho 4 sobre raiz de 3. Eu tenho um número irracional no denominador. Vou ter que multiplicar numerador e denominador por um fator conveniente que retire essa raiz de 3. Poxa, se eu multiplicar aqui de novo por raiz de 3, o que vai me acontecer? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Que acontece que raiz de 9 é uma raiz exata, que é 3, então eu consigo encontrar o resultado. Só que tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Então, aqui eu vou ter 4 vezes raiz de 3, que é 4 raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui eu posso escrever como raiz de 3 ao quadrado, se eu quiser também, ou raiz de 9. Aí, lembrando, índice e expoente iguais, né? Me sobra o radicando, então aqui eu fico com 4 raiz de 3 sobre 3. Então, gente, sempre que a gente tiver
no denominador um número irracional, uma raiz, a gente precisa dar um jeito disso aqui virar um número racional, no caso aqui virou o número 3. E aí com isso a gente faz essas multiplicações aqui por um fator que é conveniente. Agora vamos ver mais um exemplo. 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado, perdão, raiz quinta de 2 ao quadrado. Então, 2 dividido por raiz quinta de 2 ao quadrado. Como que eu vou resolver isso aqui? Qual é o fator conveniente para multiplicar numerador e denominador? Vai ser um fator que aqui embaixo eu vou conseguir tirar essa raiz. Vejam que aqui eu tenho 2 ao quadrado. Para eu conseguir resolver essa raiz, eu teria que ter 2 na quinta. Para eu ter 2 na quinta, eu teria que multiplicar esse radicando aqui por 2 ao cubo. Porque aí 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, 2 mais 3, né, propriedade da potenciação, que a gente já viu numa aula anterior, ficaria 5. Então, por isso que eu vou multiplicar o denominador por raiz quinta de 2 ao cubo. Porque aí eu fico com o mesmo índice, posso usar aquela propriedade em que eu vou trabalhar com a multiplicação dos radicandos aqui, e aí eu consigo, né, calcular e achar um número racional. Só que tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, raiz quinta de 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 que multiplica raiz quinta. Se eu quiser resolver 2 ao cubo, é 8. Sobre, aqui embaixo, eu vou ter raiz quinta de 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Então, aqui eu tenho 2 raiz quinta de 8. E aqui embaixo eu vou ter raiz quinta de... multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Pela propriedade da radiciação, quando índice e expoentes são iguais, me sobra o radicando. Então, eu fiquei com 2 raiz quinta de 8 sobre 2. Como aqui é uma multiplicação, posso simplificar aqui, o 2 com o 2, né? Então, ficou raiz quinta de 8. Então, essa é uma outra forma quando eu não tenho raiz quadrada aqui. Quando eu tenho raiz com outro índice, eu tenho que verificar qual é o fator que eu tenho que multiplicar para que eu consiga extrair essa raiz. E um outro caso ainda que pode aparecer para vocês é quando a gente tem uma soma ou uma subtração de raízes aqui no denominador. Pode acontecer de ser assim, raiz de 3 mais 1. Então, é uma raiz com um número, é racional. Posso ter duas raízes também. Então, como que eu faço isso aqui? Eu tenho que lembrar lá dos produtos notáveis. Existe um produto notável que me diz o seguinte: A mais B vezes A menos B. Então, eu vou ter A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A mais AB. B vezes menos B, menos B ao quadrado. Menos AB com mais AB vai ficar zero. Então, vai me sobrar A ao quadrado menos B ao quadrado. Por que eu estou mostrando esse produto notável? Porque quando eu tenho a multiplicação do produto da soma pela diferença de dois números, o resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se eu tiver com raiz quadrada aqui, quando eu fizer ela elevada ao quadrado, eu já não vou mais ter a raiz. Então, esse é um artifício que eu vou usar. Se aqui eu tenho raiz de 3 mais 1, eu vou multiplicar aqui por raiz de 3 menos 1. Só que tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Então, assim, se eu aplicar a propriedade aqui, né, posso fazer a distributiva. Caso vocês tenham dúvida aqui, então vamos fazer passo a passo. Aqui em cima vai ficar raiz de 3 menos 1. E aqui no denominador, então, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, mais raiz de 3. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, aqui no numerador eu vou ter raiz de 3 menos 1 no denominador. Raiz de 9 é 3. Menos raiz de 3 com mais raiz de 3 é 0, menos 1. Percebam que agora eu não tenho mais a raiz. Então, aqui eu vou ter raiz de 3 menos 1 e 3 menos 1, 2. Então, sempre que eu tiver raiz quadrada, né, no denominador com uma soma ou uma diferença, eu uso esse artifício aqui dos produtos notáveis. Então, gente, essa foi a aula de raízes, né, de radiciação. Vou deixar umas atividades para vocês no Siga. Qualquer dúvida, mandem e-mail ou postem lá no fórum. Até a próxima aula.